Esta mensagem está no livro de 1 Crônicas 13:9. Chegando à eira de Quidom, excedeu usar a sua mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzar e o feriu por ter estendido a sua mão à arca, e morreu ali perante Deus. Davi se encheu de tristeza, porque o Senhor havia aberto brecha em Uzar, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzar até o dia de hoje. E aquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: como trarei a minha arca de Deus? Por isso, Davi não trouxe a arca à cidade de Davi, porém a fez levar à casa de Obed-edom, a Gade. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom por 3 meses em sua casa. O Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Então, qual a diferença, de estar na dependência de Cristo e na ordenância dele? Qual a diferença de estar no propósito de Deus? É quando tudo flui, meu irmão. Quando tudo flui, quando você se propor a fazer algo, está tudo fluindo, está como a nascente do rio, né? Aquela nascente. Tudo correndo, tranquilo. Pode continuar, pode prosperar. Mas se começar a dar erro de lá e de cá, pedra de tropeço, impedimento, discussões, desavenças, você pode desistir. Ele não está no negócio. Porque as coisas de Deus, ela flui. Ao levar a arca nos carros de boi, Davi não era a maneira correta. Davi errou. Uzar errou, mas o rei Davi também errou. Davi, ele teve uma certa culpa na morte daquele homem. Por quê? Porque ele sabia, ele tinha conhecimento que a arca só poderia ser levada pelos levitas, na mão dos levitas, nos ombros. Mas ele mandou com a sua... Eu acredito que... Será que naquela época já tinha a ansiedade, que é a doença do século? É uma ansiedade onde você vai... Tudo que vai fazer uma ansiedade que até atrapalha. Descansa, irmão. Descansa. Tá pedindo algo a Deus? Descansa teu coração. Ele vai fazer. Mas é no tempo dele, não é no teu. Tá pedindo a cura. Ele quer curar. Por que ele quer curar? Porque tá na palavra. Ele levou sobre a cruz todas as nossas dores e as nossas enfermidades. Então, se ele levou as enfermidades e as dores na cruz, é porque ele quer curar. Ele já está dizendo, eu quero, porque ele já fez. Então, descansa, não tenha dúvida. Ele vai curar. Se está pedindo libertação de alguém, descansa, ele vai libertar. Só espere. Porque não é no dia e na hora que o homem quer. Deus não é empregado de ninguém. Ele não recebe ordem de humanos e de ninguém. Porque ele é o Rei da Glória. O eu sou. Então nós temos que se aproximar dele como criança. Temos que nos humilhar. Chorar aos pés dele por aquilo que a gente quer, que a gente está desejando. Está desejando a cura sua? Chore, se humilhe, se apresente. Declare o que você quer a ele, abra sua boca. Se é uma libertação, profetize, declare o que você quer. É financeiro? Creia. Creia que ele vai fazer. Vai ser no momento certo. Porque a aprovação, o não de Deus também é sim. Quando Deus disser não, irmão, para você, quando Deus disser não para mim, creia, ele está dizendo sim também.
Porque se é um não, é porque não está nos caminhos dele, não está na vontade dele. Ali na frente vai te trazer problema. É um certo na minha caminhada, no começo, quando eu estava no primeiro amor, eu queria muito algo na minha casa. E eu tinha uma necessidade para mim ter paz. Então, eu falava para Deus, Deus, eu quero agora, faça. E eu sempre fui de ter muita fé, uma fé inabalável. Eu sempre tive muita fé. E agora não está 100%, acho que está 90%, viu, irmão? Eu já fui 100% minha fé. Então, por a minha fé, pela minha busca, o Senhor diz, está aqui o que tu queres. E olha, abriu assim, ó. Tá aqui, ó, o que você quer. Aí não demorou, irmão, não foi 3 meses como a arca de Deus na casa de Obededom. Não demorou 3 meses. Ele me acordou meia-noite. Eu já estava dormindo, ele acordou meia-noite. E aí ele abre a porta. Mas, Senhor, já é meia-noite, abre a porta. Eu abri a porta da sala. Aí ele foi no meu ouvido e disse, abre o portão. Ai, Senhor, mas é portão, mas já é tarde. Abra o portão. Aí eu fui de pontinha de pé, abri o portão sem ninguém perceber, sem fazer barulho. E ali eu abri o portão, ele disse, agora olhe para essa direção. E ele mandou até a direção, viu, irmão? Para a esquerda ou para a direita, mandou olhar para a direita, para baixo, porque tem uma subidinha. Eu olhei para baixo à meia-noite, quase 1h da manhã, estava ali algo. Eu olhei assim, eu digo, Jesus, que obra é essa? Pois é. Que obra é essa, né, minha amiga, minha serva? Tu não pediu? Tu não clamou, tu não chorou, pisou, eu quero, te dei. Aí tá aí o problema. Resolve agora o problema, minha serva. Tu não quis a bênção adiantada. Meu irmão, minha irmã, a bênção adiantada se torna maldição. E ali estava eu com um problema bem grandão para resolver. E agora? Eu não vou deixar muito extenso e não vou me aprofundar porque tem coisas que a gente não pode pôr nas redes sociais, o que era. Mas o irmão está entendendo. E aí eu olhei assim lá para baixo, eu vi algo. Aí ele disse, eu te entreguei a bênção, mas eu não vou resolver. Quem vai resolver é você. Você. Tá bom. Aí foi indo. Meu irmão, aquela bênção se transformou num leão. Esse leão, se deixasse um pouquinho mais, ele ia me tragar, ele ia me engolir. Aí ali eu aprendi. Mesmo chorando, com fome, com a barriga cheia, com a barriga seca de fome, com moeda ou com grandes somas na mão, temos que confiar, temos que esperar a ordenança dele, que a bênção antes da hora, ela se torna maldição. Então espere um pouquinho mais, só um pouquinho mais. Ele diz, eu estou chegando. Só aguarde só um pouquinho mais. Eu estou entrando aonde você não pode entrar. Aleluia, glória a Deus. Eu estou entrando. Então aguarde. Aguarde provisão. Aguarde uma grande provisão da minha parte, meu servo, minha serva. Porque eu estou chegando. Mas ele é bem claro. É no meu tempo. É na minha ordenância, e deixo bem claro para você, para mim, para você. Ele deixa bem claro, não é no teu tempo, porque ninguém tem ordenância sobre o autor da vida. Ninguém tem ordenança sobre o Rei da Glória. Temos que olhar lá para o alto e ter reverência. Temos que olhar para cima e ter reverência à presença dele, porque ele está lá no alto, sublime trono. Primeiro, segundo e terceiro céu. Então, muitas das vezes, o homem já recebeu. Meu irmão, já recebeu a benção. Mas ele não consegue enxergar.
Porque ele está ali, ele ainda está ali, com os olhos da carne. Temos que olhar com os olhos espirituais. Porque os olhos espirituais a gente vai conseguir enxergar aonde está a nossa bênção. Muitas das vezes, meus irmãos, a gente acha que a nossa bênção está numa grande soma. Está lá na conta bancária 1 milhão. Aleluia. Mas às vezes não, meu irmão. Na maioria das vezes a bênção não está. Deus está falando, Ele está entrando em lares agora. Muitas das vezes a bênção não está em 1 milhão, ele está, sabe como, meu irmão? Eu vou te decepcionar, eu como mulher, como pregadora, eu vou te decepcionar. Muitas das vezes ele está numa grande soma e muitas das vezes não. Na maioria das vezes ele está na pequena soma. É em R$ 1, não é em 1 milhão, é em R$ 1. Sabe por quê? Vamos para a passagem da mulher que deixou tudo no altar. Na época de Jesus, ele foi ao templo e aqueles homens fluentes, eles despejavam aquele montante de dinheiro, de moedas ali, era muita, mas era o que sobrava das suas riquezas. E entrou uma viúva pobre e ali ela deitou umas moedinhas. E era seu único sustento. E Jesus observou. Ele não se agradou daquele montante, sabe, irmão? Daquele montante daqueles homens que sobravam a riqueza dele. Ele se agradou, ele olhou para aquela senhora, para aquela velhinha, e tinha só o seu sustento. E ali ele se agradou. É aí que está a pequena diferença. É aonde o Senhor se agrada. Você tem agradado a Deus? Porque quando agradamos a Deus, tudo flui. Muitas das vezes a gente quer agradar a Deus com uma grande oferta, mas Ele não está pedindo a tua oferta, o teu sacrifício. Ele está pedindo a sua obediência, um pouquinho só, a 10ª parte do seu dia. Muitas das vezes não é a 10ª parte do que você ganha do seu salário, não. É a 10ª parte do seu dia para fazer algo para Ele. Por mais pequeno que seja, eu vou te deixar bem claro, irmão. Ele está naquela moedinha de R$ 1. Tem bênção nas tuas mãos, que ela virá através desse R$ 1 que está aí na tua mão. Não vem de 1 milhão, porque muitas das vezes a gente tem 1 milhão, mas não prospera. Às vezes a gente tem 1 milhão, sai para fazer algo, e ali acontece uma tragédia. E tudo se perde. Te adiantou aquele 1 milhão, se perdeu no meio do caminho. E é isso que ele pede para o homem. Seja paciente na tribulação. Espere em Deus. Por quê? Porque ele fala. Quando ele fala, a gente tem que ouvir e obedecer. Muitas das vezes, a gente acha que aquele 1 milhão é a diferença na nossa vida, mas não é a diferença da nossa vida, é a nossa perdição. Muitas das vezes ele quer que a gente comece do zero e comece a prosperar, e ali num montante de tempo, você vai alcançar aquele 1 milhão. Mas muitas das vezes não, a maioria das vezes a gente quer 1 milhão pronto, já tudo pronto. Mas ele quer te dar 1 milhão através daquele R$ 1. Quando eu comecei a ganhar dinheiro, não é o tempo de hoje, é um tempo atrás, eu comprei essa casa que eu moro, que é uma casa boa, viu, irmão? Uma casa muito boa. É a casa dos sonhos. E eu sempre lembro, Senhor, eu comprei esta casa, eu tinha só uma máquina. Que eu era modelista na época. Trabalhava com modelagem. E eu ganhava um salário ótimo, mas só com uma máquina reta. E aí, eu conheci a Cristo, fui para a caminhada. E ali em pouco tempo, não creio que foi em 2 anos, foi em menos de 2 anos, eu comecei a comprar máquina, os meus sonhos, máquina.
Eu já tinha meu sonho preparado, tudo preparado. Com aquelas máquinas tudo nova, tudo zerinho. Eu não consegui comprar uma casa com aquelas máquinas todas. Eu consegui me perder no meio do caminho. Por quê? Porque muitas das vezes não está na grande soma. Com uma máquina só eu comprei esta casa e comprei muitas outras coisas. Viajava todo ano. Eu saía de São Paulo e vinha para Alagoas de férias todo ano. Tinha condições para vir. E com aquele monte de máquina, aquele montante de máquina, eu não tinha condições de viajar. Por quê? Porque ele não está no montante. Muitas das vezes ele não está na grande soma, meu irmão. Muitas vezes não estamos na direção. Muitas das vezes a direção é R$1, mas a gente quer 1 milhão. E não é assim. É da forma como ele está entregando. Se ele está entregando R$1, é esse R$1 que você vai prosperar. Porque de R$1 ele pode multiplicar assim, questão de hora, questão de meses, de dias, de anos. Como no meu caso. Comprei uma bela de uma casa com uma máquina só. Uma época que fazia modelagem. E depois prosperando nos caminhos dele, com muitas máquinas, eu não consegui sair do lugar, porque pelo contrário, vendi tudo em São Paulo para vir para Alagoas. E continuo com um monte, como eu tenho bastante máquina ainda. E sabe como que elas estão? Estão paradas. Ele continua dizendo, eu não trabalho no mutante, nem nas somas, eu trabalho nos pequenos atos. Eu trabalho nos pequenos, nos mínimos detalhes, meu irmão. Ele está dizendo para você hoje, trabalho no mínimo, é o mínimo do mínimo que eu te engrandeço. Mas você precisa me ouvir, você precisa me obedecer. Porque me obedecendo, você estará na direção. Você estando na direção, você vai estar como Abraão. Abraão, quando ele saiu daquelas terras que tinha pastos verdejantes por causa de Ló, o seu sobrinho, já estavam muito prósperos. E já estavam tendo contenda entre os pastores de ovelha. Aí ele diz, Abraão, sai para fora e escolhe o que você quiser, para a direita ou para a esquerda. Aí Abraão, ele escolheu os lugares secos, ressequidos. E Ló, com a sua ganância, ele escolheu as veredas. Mas vai para a história de Ló e Abraão. Qual foi o final? O final que brilhou. Foi as veredas verdejantes ou foi o pasto seco? Porque as veredas verdejantes não estavam na direção de Deus. Ló só prosperava porque ele estava junto com o homem que obedecia a Deus. E ali Ló era alcançado. Quando ele saiu sozinho, partiu sozinho para a ganância dele, ali ele se perdeu. E Abraão continua até hoje o pai de uma grande nação. Amém? Se você gostou da mensagem, se inscreva no canal, envie esta mensagem para alguém. Certamente você encontrará alguém como Ló. Amém? Até a próxima.